Olá, o mercado cinematográfico em Mato Grosso vem crescendo e hoje nós vamos falar de um filme longa-metragem que está sendo produzido aqui, está quase pronto, mas a gente vai contar um pouco melhor essa história e falar desse mercado também. Nós recebemos aqui no estúdio do RDTV Samantha Coldebella, que é diretora e roteirista do longa Beatriz Vira Folha. E Samantha, muito bem-vinda, obrigada por ter aceito esse convite para esse bate-papo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, Lídice, eu que agradeço pelo convite. Vamos lá, conta pra gente o que é esse longa, em que processos vocês estão agora? Bom, Beatriz Vira-Folhas é uma história originada de um conto que eu escrevi há alguns anos. É uma história que tem muito de mim também, que fui uma criança que cresci no meio dos livros, né? É uma história lúdica, infanto-juvenil, para a família, né? Era uma história que eu queria contar, que pudesse levar todo mundo para o cinema, as crianças e os pais, a família ao cinema. Um filme muito leve, muito divertido, né? Ele tem essa pretensão. E na história, essa menina, a Beatriz, ela descobre esse universo da literatura, né? E ela tem, resumidamente a história, ela tem que se mudar de cidade, já no final do ano letivo, ela vai morar numa cidade do interior, deixa na capital a melhor amiga, deixa o colégio e todo esse trauma da mudança, né, para o interior. E ela descobre, quando ela chega, que existe um concurso e que ela pode ganhar uma viagem para passar as férias na capital. Então ela tem um esforço enorme, ela tem um monte de peripécias para ela conseguir ganhar essa viagem e poder voltar para encontrar a melhor amiga dela. Mas acontece que a modalidade que tinha disponível era leitura e redação, e ela detestava ler, era a coisa que ela mais odiava fazer na vida, entendeu? Mas ela teve que se forçar a fazer isso. Aí tem a relação dela com o avô, que a ajudou nesse processo, e a bibliotecária da escola, que é a irmã Lourdes, é uma freira muito severa, né? E que introduziu ela nesse universo. E aí ela vai aos poucos descobrindo o mundo da imaginação, o mundo dos livros, né? E é muito bonito ver isso na história, assim, essa questão das gerações se cruzando. É uma história de amizade, não só da amizade dela com a melhor amiga, né, que é da idade dela, mas da amizade que ela constrói com uma mulher muito mais velha que ela, que é a freira. A entrada dela nesse universo da literatura, da imaginação, e as mudanças que acontecem nela, o amadurecimento dela também durante todo esse processo, né? Então eu sou suspeita de falar, mas eu acho que o filme é muito bonitinho, entendeu? Você contando assim, já deu uma vontade, não, eu quero assistir, né? Eu acho que a gente trouxe um viés bem lúdico para a história, é bonitinho de ver, tem muitas peripécias, tem as aventuras todas que a criançada gosta de acompanhar, entendeu? Mas um filme também deslocado um pouco no tempo, ele acontece na década de 80, final da década de 80, então, pra gente, né, pra nossa faixa etária, tem um saudosismo todo nele, que é andar de Caloi Cross, jogar Atari, né, alguns brinquedos que eram da nossa época, né, da época de nós que já somos os quarentões, né, que vivemos isso na década de 80, os carros antigos. Então, ele tem toda uma textura muito bonita, assim, que a gente que a ideia é exatamente alcançar quem viveu no final da década de 80 essa fase, né, e que hoje são os pais que têm os filhos nessa mesma idade, né, de 8, 10 anos. Sim. E a ideia é pegar esse público e diverti-los um pouquinho com uma história bem lúdica, Ai, que delícia de ouvir bem isso, delicada. Né? Eu curiosidade. Mas assim, vocês estão em processo de finalização das gravações? Onde vocês... Porque aí vocês tiveram que procurar também lugares que tivessem um pouco esse cenário, né? Como é que vocês fizeram isso aqui? Sim. O filme ele ganhou um edital, só para contextualizar com você, ele ganhou um edital do governo do estado. O último edital grande que o governo do estado fez foi em 2018 mesmo. E a gente não conseguiu rodar nos últimos 2 anos por conta da pandemia, né? A gente ficou um tempão se preparando. Fazer um longa é sempre um processo muito trabalhoso, exige muito pré-produção, né? Quando a gente ia fazer, aconteceu a pandemia e a gente ficou 2020 parado e 2021 aguardando até que esse momento que a gente conseguisse, né, ter um pouco mais de segurança para a equipe técnica, para o elenco também, né? E aí encontramos agora um momento, uma janela aí onde a gente conseguiu fazer isso.
É claro que ele se passando numa cidade do interior, a gente teve que buscar. Então, a gente já estava num processo de pré-produção procurando algumas cidades no interior, visitando algumas locações que eram possíveis, né? E a gente escolheu Chapada, pela proximidade, né, da gente aqui de Cuiabá, do centro de gravação, onde fica o QG mesmo da gente, né? A estrutura toda. Mas porque Chapada tem essa coisa bucólica, bonita, né? Aquelas ruazinhas com árvores, né, com casinhas. Então, para a gente foi bem bacana. A gente encontrou também uma locação, uma casa que nós alugamos lá, que era a casa dessa família. Era uma casa mesmo. E uma casa que tinha os móveis da década de 80, então pra gente foi muito legal, foi um achado, assim, foi um super achado fazer isso. Porque aí muita coisa tinha, a gente usou da própria casa, né? E aí a gente optou por lá, a gente recebeu um apoio muito bacana, né? Da cidade toda, das pessoas, das empresas, o pessoal participou conosco, acompanhou, e foi bem bacana. E nós fizemos uma semana, 10 dias de gravação em Chapada, que eram as cenas da cidade, muitas gravações em estúdio também, alguns cenários a gente criou em estúdio, e aqui em Cuiabá nós passamos 2 semanas gravando a parte da escola, né, porque a coisa toda acontece dentro de uma escola, né, que é a escola dela, e a biblioteca e tal, e a gente teve um super apoio aqui, onde nós rodamos foi no Salesiano Santo Antônio, no patronato. A gente usou o espaço deles lá, né, que eles têm uma área super bonita, com pisos hidráulicos lindos. Antigos, né? Um lugar super bacana, e eles nos cederam os espaços, nós construímos os nossos cenários lá dentro da escola. Nossa, foi bem legal. Que bacana. Como é que está esse mercado aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, né? Porque o que a gente tem visto é que tem crescido muito, e claro, com esses editais, com a própria Lei Aldir Blanc, né, que veio para dar essa força, né, mas o cinema em Mato Grosso, o que a gente percebe é que vem crescendo, né, vocês, como é que tá, que foi, por exemplo, você montar a equipe, né, quantas pessoas vocês tiveram que envolver, como é que foi essa parte de estrutura? Tá. O filme envolve, em média, 200 pessoas. A equipe técnica que trabalha diretamente com o filme o tempo todo ali é em torno de 50. Né? Aí você tem os que orbitam ao redor, fora os figurantes, né? A gente teve cena que tinha 100 figurantes, né? Emprega bastante gente, movimenta bastante a economia, né? Eu queria fazer uma análise com você sobre essa questão do cinema, porque eu acho que é um histórico, a gente tem um histórico disso. Acho que desde 2015 a gente tem, a gente enxerga isso de uma maneira um pouco mais premente em Mato Grosso, assim, um volume de produção cada vez maior, né? E isso se dá graças aos editais, a gente tem que admitir isso. Você não faz cinema se você não tiver um edital, se você não tiver apoio, porque é muito caro fazer cinema. Né? A gente adora, a gente gostaria de fazer muito mais, mas é um investimento muito alto, não é fácil, né? Você encontrar alguém que tenha dinheiro para fazer, né? Por conta própria. Então, os editais públicos, eles são fundamentais para que a gente consiga realmente fazer esse tipo de produto, de audiovisual, né? E a gente vem com esses incentivos desde 2015, o governo do estado, as prefeituras, não só Cuiabá, mas as prefeituras também do interior fazendo essa movimentação. A gente teve nesse período aí, por conta de pandemia, a Lei Aldir Blanc, que foi muito importante para o pessoal, para todo o meio artístico, não só para o audiovisual, né, mas especialmente para o pessoal de teatro, artes plásticas, porque esses eventos todos pararam, né? As pessoas não tinham, né, como trabalhar mesmo. Né? Mas em relação ao cinema, eu acho que é isso, assim, é uma coisa que a gente precisa entender, que essa lógica da produção demanda que a gente tenha apoio público. Isso é muito importante. Agora, tem uma coisa na qual eu acredito, Lídice, que é a seguinte, esse é o meu primeiro longa, eu fiz 2 curtas também com editais, um governo do estado, um Ministério da Cultura, que eu ganhei, e esse longa também com o apoio do governo do estado. Né, de um edital que foi aberto por eles. E eu acho que, assim, para quem está começando, isso é crucial, entendeu? O que a gente precisa entender é que o cinema é uma indústria e deve ser tratado como uma indústria, porque ele gera emprego, ele gera renda, ele movimenta muito a economia. A gente movimenta, deslocar essa equipe para Chapada, movimenta hotel, movimenta restaurante, movimenta um monte de coisa, movimenta transporte, entendeu? E hoje, as pessoas até muitas vezes me olham torto quando eu digo isso, assim, mas eu digo, eu acho que ele tem que estar atrelado à cultura até um determinado nível.
entendeu? Depois disso, o cinema deveria estar dentro do desenvolvimento econômico, deveria estar dentro de uma outra pasta e ser tratado realmente como uma indústria, como um processo produtivo, como algo que pode gerar dinheiro, pode dar renda, como um negócio, entendeu? Então, eu vejo muito isso, assim, e quero conduzir muito o meu trabalho sobre esse aspecto. Não desmereço nunca a arte, não. Eu acho que as expressões artísticas, elas precisam continuar existindo. O cinema-arte tem todo um espaço para ele, entendeu? Mas o que eu almejo como cineasta é que os meus produtos eles consigam ter mercado, né? E que o que eles consigam fazer com o mercado, o que eles consigam faturar, me permita fazer meu próximo projeto. E que as leis, as políticas públicas continuem existindo para que outras Samantas que estejam começando tenham a capacidade, tenham a oportunidade de rodar os seus primeiros filmes, de fazer os seus curtas, de fazer o seu primeiro longa, porque é um processo, é um grande laboratório. Se a gente não faz, a gente não aprende. Sim. A gente precisa fazer para poder aprender, né? Mas eu acho que a gente precisa entender isso no Brasil realmente como um negócio. E a gente vê que em outros países isso funciona muito, mesmo se a gente sair dos Estados Unidos, que aí é uma coisa que a gente não tem nem como competir com Hollywood, né? Mas a gente vê essas ações acontecendo hoje na Coreia do Sul, a gente vê isso acontecendo em Bollywood, na Índia, entendeu? E está empregando gente, e são produtos que estão sendo disseminados mundo afora, né? E a gente precisa fazer isso no Brasil, entendeu? Muito interessante essa sua análise. E assim, o que você acha que falta? Falta divulgação, então, nesse sentido? Porque as pessoas realmente, às vezes, veem o cinema como, né, é só entretenimento, mas não veem toda essa cadeia ali atrás, né? O que falta na sua visão, Samanta, para que haja uma mudança de cultura em relação à arte, à sétima arte, né? Eu acho que tem alguns caminhos que poderiam nos ajudar a melhorar isso, né? A gente precisa formar plateia no Brasil para o cinema nacional, né? No Brasil a comédia é uma coisa que se dá muito bem, né? Vê-se aí o Minha Mãe é uma Peça, que foi um filme que realmente conseguiu fazer isso, né? O primeiro conseguiu pagar os outros, né? A gente tem alguns filmes de comédia que vão muito bem, o brasileiro gosta muito de dar risada, é o país que mais faz memes no mundo, né? A gente tem essa característica. Então, algumas linhas a gente tem uma abertura muito maior, né? Mas a gente ainda precisa formar público no Brasil. Gente que queira consumir o cinema nacional. A gente precisa de mais salas, de mais espaços de divulgação desse cinema que é produzido, né? Porque hoje é muito difícil você competir quando você tem um Marvel, né, e um cinema. O dono do cinema, entre escolher Beatriz Virafolhas e escolher Capitão América, ele vai escolher Capitão América, porque leva mais gente ao público, leva mais gente ao cinema. Então, é um pouquinho difícil de competir com as grandes produções, né, internacionais. Enfim, a gente precisa realmente, acho que criar a plateia, educar um pouquinho mais a população a consumir esse tipo de produto e ter mais acessos. Eu acho que o streaming vai ajudar bastante, né? Esses que são novas possibilidades de exibição. A gente fala sala de cinema muito por conta de que se pensa nisso, assim, é um conceito arraigado, mas na verdade a gente faz cinema que não necessariamente precisa ir para a sala de cinema, né? Sim, você tem muitos filmes hoje sendo lançados na Netflix, também, né? Você lança já direto no streaming, né? Mas eu acho que esses canais, assim, essa possibilidade de ter novos canais, né, novos espaços de divulgação são muito importantes. E as pessoas valorizarem mesmo, entendeu? Assistirem aquilo que é produzido na região delas, as histórias que são contadas, né? E que só são contadas aqui, né? As histórias que são de Mato Grosso, que são únicas, que são lindas e que, né, a gente precisa consumir as histórias que são feitas aqui, como são feitas em outros grandes povos. A gente vê Pernambuco hoje com um cinema muito consolidado, exportando filmes para o resto do mundo, mas as pessoas têm, assim, consomem, apostam naquilo, né? Divulgam aquilo. A gente precisa construir isso. Acho que Mato Grosso tem chance de ser um grande polo de cinema nacional, pela beleza natural que a gente tem aqui, pela luz que existe nesse estado, que é uma coisa maravilhosa, pelo céu de Mato Grosso, que é deslumbrante. A gente tem tantas belezas naturais aqui e a gente tem tantas belas histórias para ser contadas. Eu acho que isso merece esse espaço. Você entendeu? Falando dessa questão de cinema nacional, das pessoas quererem consumir cinema nacional, me lembra um tempo atrás, eu não vou me lembrar o ano, mas eu lembro que eu acompanhei isso, porque assim, eu sou uma consumidora do cinema desde sempre, né?
E aí estava sendo lançado o filme Elis, não sei se você soube dessa história, o filme Elis não entrou em cartaz em nenhum cinema aqui. Alguém notificou ali o Procon, na época era a Gisela, né, que estava lá à frente do Procon, e ela simplesmente notificou os cinemas para informarem, porque existe uma cota, né, de cinema nacional que eles precisam cumprir de exibição, para informarem o cumprimento dessa cota. Logo em seguida a essa notificação, Elis entrou em cartaz em todos os cinemas daqui, de Cuiabá. Então, assim, às vezes precisa também essa força de alguém, do próprio consumidor do cinema, né? De pedir, de ir atrás, de insistir, né? A gente tem alguns lugares aqui em Cuiabá que tem um pouco mais essa abertura, o Sesc, né? Os teatros, né? Então, assim, hoje... Nesse movimento que a gente está vendo aqui, Samantha, você lançando um longa, parece algo tão querido assim, o que você sonha com esse longa? Para onde você pretende levar? Como que você, né, vê essa trajetória depois que vocês lançarem esse longa? Eu acho que todo cineasta, quando lança um filme, sonha que ele seja assistido pelo maior número de pessoas possível, né? Eu acho que, assim, a gente ainda está nesse processo de encontrar esses caminhos, né? Algumas já conversando com algumas distribuidoras, algumas empresas esperando o primeiro corte do filme para ver, né? Mas o sonho é esse, né? Que as pessoas... A gente não faz arte para ficar guardado na gaveta, né? A gente faz para que seja exibido para o mundo, para que as pessoas assistam, para que isso toque elas de alguma maneira, não só para que elas se divirtam fazendo isso, mas para que de alguma maneira fique alguma coisa dessa história, né? Que possa ser carregada com as pessoas. Eu acho que essa é a grande ideia, mesmo quando isso incomode, né? Eu me lembro que no meu primeiro filme, a gente foi fazer uma exibição lá no Sesc, e aí uma das pessoas da plateia, estava cheia a plateia, assim, foi super bacana. Aí teve um debate depois, e uma pessoa levantou de lá do fundo e falou assim, olha, eu tenho que te contar uma coisa, o seu filme, ele me irrita profundamente. Eu disse, que ótimo, porque a arte é isso, ela é para te causar alguma coisa, entendeu? Não é para você achar só legal, é para você achar só bonito. Né? Ele tem que te causar alguma coisa, então se te irrita, por que é que isso acontece? E a gente começou a conversar e foi super bacana aquilo. Eu acho que esse é o papel da arte, né? Mexer com a gente de alguma maneira e fazer a gente pensar, fazer a gente se divertir também, fazer a gente rir, fazer a gente chorar, né? Mas esse é o grande papel dela. E eu queria só complementar, porque você foi falando aqui, e eu me lembrei que eu não te respondi uma coisa que você tinha me perguntado lá atrás, que era a equipe técnica, né? Eu te falei quantos empregos a gente gera aqui. Mas me permita te contar isso, assim, quando a gente fez o meu primeiro filme, que foi o Teodora Quer Dançar, um curta, nós fizemos um sistema de box de curtas, nós escrevíamos juntas, fazíamos trabalho juntos, era um grupo de roteiristas, e nós ganhamos o primeiro projeto, eram 5 projetos que foram contemplados, né? E nós colocamos eles todos dentro de um pacote, que foi o que a gente chamou de box de curtas, e a gente rodou todos juntos. Né? Isso nos permitiu um poder maior de negociação, porque estava todo o dinheiro acumulado, ao invés de eu ter só X para fazer o meu filme, eu tinha 5X, e aí a gente conseguiu negociar melhor com equipes, com equipamentos. Na época, isso foi 2017, se eu não me engano, nós tivemos que trazer 2 caminhões de São Paulo para cá com equipamento, porque eu não tinha em Cuiabá. A gente teve muitos profissionais que a gente trouxe de fora para cá, porque não existiam para trabalhar aqui. E aí uma das coisas que a gente se propôs naquela época a fazer foi formar gente aqui. Então, para cada um que a gente trazia de fora, a gente falava assim, tudo bem, você está aqui para trabalhar com a gente, são 5 filmes, era um batidão, cada filme tinha uma semana para ser rodado. Então, cada filme só tinha uma semana, eram 5 dias para você rodar um filme. E aí saía de um para o outro, e essa equipe que trabalhava tinha alguém colado nela daqui. Então, se tinha um foquista, tinha um daqui que ia aprender a fazer foco. Se tinha um diretor de arte de fora, tinha um diretor de arte daqui que estava se preparando para isso. Né? Então, a gente começou um processo que eu acho que foi muito virtuoso, porque hoje, no Beatriz, eu fico muito orgulhosa de saber que a equipe inteira foi de Mato Grosso. Caramba, a gente não precisou trazer ninguém de fora. A gente começou com esse processo lá em 2017, foi fazendo filmes, a gente fez um segundo box de curtas,
A gente fez um intermédio aí, quando eu ganhei esse edital do Ministério da Cultura, a gente fez também, e sempre nesse processo de rodagem, fazer coisas, né, com a Lei Aldir Blanc, vários projetos também foram contemplados, e a gente foi preparando, foi se formando uma equipe técnica, uma equipe de profissionais, que também investiu neles próprios, que foi estudar, foi se aperfeiçoar, né? E esse movimento aconteceu aqui. Hoje a gente tem a locação dos equipamentos, todas aqui de Mato Grosso, as empresas também investiram nisso. Então o Beatriz hoje para a gente é um super orgulho. O equipamento todo estava aqui, equipamento de ponta, de primeira linha, a gente conseguiu locar todo em Mato Grosso, os profissionais foram todos de Mato Grosso. Para não te falar que não tinha ninguém de fora, a gente trouxe 2 atores. De fora de Campo Grande, a gente também deu preferência para trazer da região, de perto, entendeu? Mas é um filme muito autêntico, é matogrossense mesmo. Então, entendeu? assim, para os jovens aí que estão discernindo, né, profissão, para onde vão, a gente tem recentemente, né, foi lançado o curso de cinema e audiovisual na Universidade Federal de Mato Grosso, né? Então é um mercado que está em crescimento, é um mercado pujante aqui no estado, né? Sim. Vale a pena quem tem vontade, e não precisa nem ir para fora, gente. Você está aqui em Mato Grosso, você já tem aqui, né, um terreno a trabalhar, né? Com certeza, e tem uma garotada, muitos jovens no filme, estudantes da faculdade estavam conosco fazendo o filme. Você vê uma turma muito entusiasmada com isso, e um mercado que eu te digo que é bastante promissor, Lídice. A gente tem espaço, eu acho que é um movimento que não volta atrás, entendeu? A gente vai continuar fazendo, ainda a gente vai enfrentar muitas dificuldades nos próximos anos ainda, até que a gente realmente consiga consolidar isso. É como um negócio, mas eu acho que a gente está tendo cada vez mais oportunidades e é um mercado muito bacana para quem está vindo aí. Tem toda a chance, acreditem no cinema, dá para fazer. E tem uma coisa que eu acho que também é muito legal. A gente até há alguns anos, e eu mesmo quando formei já sonhava com cinema, né? Eu tenho 20 anos de formada, né? Mas eu sonhava com cinema. A gente não tinha naquela época nenhuma possibilidade de fazer isso aqui. Né, alguns colegas meus mais corajosos que eu naquela época foram para fora, foram embora e foram trabalhar com cinema, né? Nós que ficamos aqui, aos poucos, né, você tem alguns filmes, algumas ações que foram feitas, né, sempre com muito sacrifício, com muito esforço, né? E a gente tem a turma aí dos precursores que também sempre foram fazendo isso assim, com garra, com coragem, com muito suor para conseguir fazer a história do cinema de Mato Grosso, né? Mas hoje, uma das coisas que é muito interessante da gente notar é que assim, esse movimento hoje não acontece mais só no eixo, né? No grande eixo, não acontece mais só Rio, São Paulo, só nas grandes capitais. A gente vê cada vez mais que o mercado tem buscado histórias originais, entendeu? Histórias únicas, e essas histórias originais e únicas, elas acontecem fora dos grandes eixos, elas acontecem no centro do país, elas acontecem em outros estados. Né? Pernambuco, que conseguiu fazer um grande polo com histórias regionais deles, entendeu? Então eu acho que essa força e essa originalidade das coisas que a gente tem no nosso estado é que são hoje o nosso diferencial. Se antes a gente precisava sair, não, acho que o mercado hoje, ele está olhando para nós e está falando assim, ó, o que esses carinhas têm lá em Mato Grosso? O que esse pessoal está fazendo lá em Mato Grosso? O que eles estão fazendo em Pernambuco? O que eles estão fazendo em Goiás, que também tem uma ação muito grande na área de cinema, entendeu? Eles estão olhando para a gente hoje. Então, eu acho que isso também é uma das coisas que incentivam e que nos dão possibilidades, porque a gente sabe que está sendo visto aqui, porque tem algumas histórias que só podem ser contadas aqui. Sim. Você nunca vai conseguir contar uma história pantaneira, você nunca vai conseguir contar isso em São Paulo, entendeu? Você só conta se você estiver aqui. Então a gente tem que se apropriar mesmo dessas histórias, dessa originalidade, dessa beleza, dessa riqueza cultural que a gente tem aqui no estado, para fazer cinema por aqui, para vender essas histórias para o resto do mundo. Fantástico. Para a gente encerrar, o lançamento de Beatriz Vieira Folhas, 2022? Primeiro semestre de 2022, ele vai estar aí, a gente já está no processo de montagem agora, aí tem pós-produção, color, som, trilha, é um processo ainda até ele ficar pronto, mas a gente está correndo e acredita que no primeiro semestre de 2022 a gente esteja com o filme pronto para ser lançado, e eu vou te esperar lá na Van Premiere. Pode deixar, com certeza. E onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Onde te achar nas redes sociais?
como é que você divulga para acompanhar, né, e saber, de repente, ficar de olho aí quando sair o lançamento. Eu vou dar para vocês o Instagram do filme que a gente criou, que é @BeatrizVirafolhas. Ele tem lá um canal bem bacana, tem várias curiosidades, bastidores do filme, entrevistas com a equipe, contando curiosidades do filme, tem umas coisas bem bacanas. A gente vai manter esse canal, ele continua atuando e a gente vai passar sempre por lá as novidades, as coisas que estão, as etapas e o que está acontecendo com o filme. Então quem quiser acompanhar é @BeatrizVirafolhas, lá vai estar tudo sobre o filme. Tá joia, Samantha, muito obrigada, um grande prazer recebê-la aqui, ouvir toda tantas novidades pra gente, tantas frentes se abrindo, né? É tão bom ver Mato Grosso assim, a gente está vendo um momento ímpar aqui no nosso estado, né? Muito obrigada mesmo. Eu que te agradeço, foi um prazer enorme. Bom, gente, nós conversamos com Samantha Coldebella, diretora e roteirista do filme longa-metragem Beatriz Virafolhas. Acompanhe lá no Instagram, ano que vem tá aí pra gente poder conhecer melhor e se deliciar com essa história. Aproveite e compartilhe essa entrevista, ela está disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Até a próxima!